Capítulo 6, parte 2. O medo pôs fim à guerra. O Tratado de Lampa dividiu a Lua em 3 zonas, uma Gonda, uma Enissor e uma Internacional. Esta ficava a leste. As 2 nações tinham feito um acordo para construírem juntas uma base de partida. Os outros povos não tinham direito à partilha da lua. Os outros povos viviam à margem, mas tiravam proveitos. Recebiam de Enissorai ou de Gondawa promessas de produção de suas máquinas imóveis que supriam as suas necessidades. Os mais hábeis recebiam dos 2 lados. Tinham recebido também dos 2 lados muitas bombas durante a Terceira Guerra. Menos de Gondawa, muito mais de Enissorai. Enissorai tinha uma população muito numerosa para poder ser abrigada. Porém, sua fecundidade numa geração tinha substituído os mortos. Pelo Tratado de Lampa, Enissorai e Gondawa tinham prometido não utilizar mais as bombas terrestres. As que restaram foram jogadas no espaço, colocadas em órbita, ao redor do Sol. As 2 grandes nações tinham também tomado um outro compromisso, de não fabricar armas que ultrapassassem em força destrutiva aquelas que acabavam de ser proscritas. Mas uma formidável força de expansão desenvolvia-se em Enissorai. Enissorai começou a fabricar armas individuais, utilizando a energia universal. Cada uma dessas armas tinha força de choque limitado, mas nada poderia resistir à sua multidão. E cada dia aumentava o número dos exércitos. O rio impetuoso da vida em expansão enchia de novo seu leito, prestes a transbordar. Então, o conselho diretor de Gondawa decidiu sacrificar a vila central, Gonda I. Ela foi evacuada e reabsorvida, e no seu lugar subterrâneo, as máquinas começaram a trabalhar. E o conselho diretor de Gondawa fez saber ao conselho do governo de Enissorai que se uma nova guerra estourasse, seria a última. Assim, reunião após reunião, através das lembranças diretas de Elea, projetadas sobre a tela, e pelas múltiplas perguntas que lhe faziam, os sábios da EPI aprenderam a conhecer esse mundo desaparecido, que havia resolvido certos problemas que tanto preocupavam o nosso. Mas aquele mundo também parecia arrastado de maneira inelutável para disputas que nada de razoável justificava. Viu-se logo que não era possível deixar aparecer nas telas da TV publicamente as lembranças diretas de Elea. Era necessário fazer uma escolha entre as imagens projetadas, pois ela evocava, sem o menor constrangimento, os momentos mais íntimos de sua vida com Paikan. De um lado, ela associava a beleza de Paikan à sua, e a união dos 2, o orgulho e a alegria, jamais a vergonha. De outro lado, ela parecia recordar cada vez mais suas lembranças para si mesma, sem se preocupar com a assistência que procurava prescrutar todos os detalhes. Aliás, os homens de hoje eram tão diferentes dela, tão atrasados e bizarros na maneira de pensar e no comportamento, que lhe pareciam tão distantes, ausentes, quanto animais ou objetos. Elea evocava os momentos mais importantes de sua existência, os mais felizes, os mais dramáticos, para revivê-los uma segunda vez. Entregava-se interminavelmente à sua memória, como a uma droga de ressurreição,
e só às vezes as ondas escarlates da emoção conseguiam tirá-la deste estado. Os sábios descobriram pouco a pouco em torno dela e de Paikã o mundo fabuloso de Gondalwa. No seu cavalo branco de crinas compridas, delgada como um galgo, Eleia galopava rumo à floresta poupada. Adiante de Paikã, corria rindo, para ter a felicidade de se deixar alcançar. Paikã havia escolhido um cavalo azul, porque seus olhos tinham a cor dos olhos de Eleia. Ele galopava logo atrás dela, alcançava pouco a pouco, fazia durar a alegria. Seu cavalo estendia as narinas azuis para a longa cauda branca que flutuava ao vento. A extremidade dos longos pelos penetrou nas narinas delicadas. O cavalo azul sacudiu sua cabeça, ganhou um pouco mais de terreno, alcançou o outro com a boca, mordendo-lhe a crina. O cavalo branco saltou, relinchou, escoiceou. Eleia o segurava firme e o apertava com suas coxas robustas. Ela ria, saltava, dançava junto com ele. Paikã acariciou o cavalo azul e o fez largar sua presa. Entraram a passo curto na floresta, o branco e o azul, lado a lado, acalmados, maliciosos, se olhando com o canto do olho. Seus cavaleiros se seguravam pela mão. As árvores imensas, escapadas da Terceira Guerra, erguiam, em enormes colunas, seus troncos couraçados de escamas castanhas. Ao sair do solo, elas pareciam hesitar, ensaiando uma ligeira curva preguiçosa, mas que era apenas um impulso para se lançar vertiginosamente num salto vertical e absurdo em direção à luz que suas próprias folhas repeliam. Muito alto, suas palmas entrelaçadas faziam um teto que o vento agitava sem cessar, com um barulho longínquo de multidão em marcha, abrindo frestas por onde o sol se filtrava. As plantas rasteiras cobriam o solo num tapete áspero. As corças esfregavam as patinhas para descobrir as folhas mais tenras, que depois erguiam com a ponta dos lábios e arrancavam no momento brusco de pescoço. O ar quente cheirava a resina e a cogumelo. Eleia e Paikã chegaram à beira do lago. Deixaram-se escorregar de seus cavalos, que voltaram para a floresta a galope, se perseguindo como escolares. Havia pouca gente na praia. Uma tartaruga enorme, exausta, de casco com os bordos gastos, arrastava sua massa pesada na areia, carregando um menino nu às costas. Ao longe, na outra margem que a guerra havia destruído, se abria o grande orifício da boca. Aí via-se elevar ou descer uma quantidade de bolhas de todas as cores. Eram os engenhos de mudança a curta ou longa distância que saíam de Gonda pelas chaminés de partida ou que para aí voltavam. Alguns passavam a uma altitude baixa em cima do lago, dando a impressão de fazer um barulho de seda acariciada. Eleia e Paikã dirigiram-se para os elevadores que atravessavam a areia, extremidade da praia. Atenção, disse uma voz enorme. Ela parecia vir ao mesmo tempo da floresta, do lago e do céu. Atenção, escutem! Todos os seres vivos de Gondalwa receberão a partir de amanhã, pelo correio, a arma G e o grão negro. Haverá sessões para o ensino do uso da arma G em todos os centros de recreação da superfície e das profundezas.
Os faltosos verão sua conta debitada de 1 cêntimo por dia, a partir do 11º dia da convocação. Escutem bem, está terminado. Estão loucos, disse Eléa. A arma G era para matar, o grão para morrer. Nem Eléa nem Paicã tinham vontade de matar nem de morrer. Depois de terem feito os mesmos estudos, haviam escolhido a mesma carreira, a de engenheiro do tempo, a fim de viverem na superfície. Moravam numa torre do tempo, acima de Gonda 7. Para chegarem à casa, teriam que tomar um veículo. Preferiam voltar pela cidade. Escolheram um elevador para 2, cujo cone verde brilhava suavemente acima da areia. Cada um enfiou sua chave na placa de comando e o elevador abriu-se como um fruto maduro. Entraram no seu interior cor-de-rosa. O cone desapareceu no solo e fechou-se em cima deles. Saíram na primeira profundidade de Gonda 7. Serviram-se novamente de suas chaves para abrir as portas transparentes de acesso à 12ª Avenida. Era uma estrada principal. Suas múltiplas pistas de relva florida se deslocavam numa velocidade crescente do exterior para o centro. Árvores baixas serviam de cadeira e ofereciam o apoio de seus galhos aos viajantes, que preferiam permanecer de pé. Pássaros amarelos, semelhantes a gaivotas, voavam velozmente, lutando com a pista central, grasnando de prazer. Eléa e Paicã saíram na avenida da Encruzilhada do Lago e tomaram a alameda que levava ao elevador de sua torre. Um riacho partia da encruzilhada e corria ao longo do caminho. Pequenos mamíferos ruivos de ventre branco, menores do que um gato doméstico, brincavam na relva ou se escondiam atrás dos tufos para pegar os peixes. Tinham uma cauda curta e chata e um bolso ventral de onde saía, às vezes, uma pequenina cabeça com olhos meigos e maliciosos que roía uma espinha. Fazendo um ruído sibilante, vieram brincar entre os pés de Paicã e de Eléa. Ágeis e espertos, se desvencilhavam quando o bico de uma sandália estava a ponto de pisar-lhe uma pata ou a cauda. Gonda 7, subterrânea, tinha sido feita sobre as ruínas de Gonda 7 da superfície. Da antiga cidade não restava mais do que as gigantescas ruínas, acima das quais a Torre do Tempo se erguia como uma flor no meio dos destroços. No cimo da sua longa haste se espalhavam as pétalas do terraço circular, com árvores, gramados, piscina e um cais de atracação, abrigado do vento, que neste local soprava do oeste. Rodeado pelo terraço, o apartamento abria-se sobre ele por todos os lados. Meias repartições curvas, mais ou menos altas e interrompidas, o dividiam em peças redondas, ovoides, irregulares, íntimas e, no entanto, não separadas. Acima do apartamento, a cúpula observadora coroava a torre com uma calota transparente, ligeiramente esfumaçada de azul. O elevador chegava na peça do centro, perto da fonte baixa. Ao entrar, Eléa abriu com um gesto todos os vidros. O apartamento formou um só terraço, e a brisa ligeira da tarde o visitou. Algas multicores se balançavam nas correntes móveis da piscina. Eléa jogou sua roupa e escorregou para dentro da água. Um cardume de peixes agulha, negros e vermelhos,
vieram-lhe beliscar a pele. Depois, assustados, desapareceram num arrepio. Na cúpula, Paikhan assegurou-se com um olhar de que tudo estava bem. Aí não havia aparelhagem complicada. A cúpula em si mesma era um instrumento, obedecendo aos gestos e aos contatos das mãos de Paikhan, trabalhando quando ele lhe ordenava. Tudo ia bem, o céu estava azul, a cúpula ronronava docemente. Paikhan despiu-se e juntou-se a Eleia na piscina. Vendo-o chegar, ela riu-se e mergulhou. Ele a encontrou atrás dos véus irisados de um peixe-cortina preguiçoso, que os olhava com um olho redondo, coral. Paikhan ergueu os braços e deixou-se escorregar por trás dela. Ela se apoiou de encontro a ele, sentada, flutuando leve. Ele apertou-a contra seu ventre, enlaçou-a com os braços e seu desejo erguido a penetrou. Reapareceram na superfície como um só corpo. Ele estava atrás dela e ela enroscada e apoiada nele, que a pressionava com o braço contra seu peito. Colocando-a de lado com ele, com o braço esquerdo, começou a nadar. Cada tração o empurrava mais, enquanto levava os dois para a margem de areia. Eleia estava passiva, como um destroço quente numa inércia amorosa. Chegaram à borda e se colocaram meio fora d'água. Ele a mantinha cercada, encerrada. Havia entrado como conquistador desejado, diante do qual são abertas todas as portas. E ele percorreu lentamente, docemente, longamente todos os seus segredos. Sobre o rosto e ouvido, ela sentia a água morna e a areia subir e descer, descer e subir. A água vinha acariciar o canto de sua boca entreaberta. Os peixes agulha arrepiavam a parte submersa de sua coxa. No céu, onde a noite começava, algumas estrelas se acenderam. Paikhan quase não se mexia. Ele era nela um tronco de árvore liso, palpitante, macio, um tronco de carne bem amado, sempre lá, tornado mais forte, mais quente, subitamente queimando, imenso, abrasado, vermelho, queimando no seu ventre inteiro, toda a carne e os ossos incendiando até o céu. Ela apertou com as suas mãos as mãos fechadas ao redor dos seus seios e gemeu longamente na noite que chegava. Uma paz imensa substituiu a claridade. Ela ficou ao redor de Paikhan. Ele continuava sempre. Ela repousou em cima dele como um pássaro que adormece. Muito lentamente, muito docemente, ele começou a lhe preparar uma nova alegria. Eles dormiam sobre a grama do seu quarto, tão fina e tão macia, quanto o pelo do ventre de um gato. Uma coberta branca, apenas colocada sobre eles, sem peso, morna, adaptava a sua forma e sua temperatura às necessidades de sua quietude. Eleia acordou um instante, procurou a mão aberta de Paikhan e nela colocou seu punho fechado. A mão de Paikhan fechou-se sobre ele. Eleia suspirou de felicidade e tornou a adormecer. O uivo prolongado de uma sirene fez com que eles se levantassem espantados. — O que é? Não é possível! Exclamou Eleia. Paikhan enfiou sua chave na placa de imagem. Diante deles a parede iluminou-se e se abriu. O rosto familiar do locutor, de cabelos vermelhos, apareceu no vídeo. Alarme geral. Um satélite não identificado dirige-se para Gondawa, sem responder às perguntas de identificação. Vai penetrar no espaço territorial.
Se ele continuar não respondendo, nosso dispositivo de defesa vai entrar em ação. Todos os que se encontram fora devem regressar imediatamente à cidade. Apaguem todas as luzes. Nossas emissões da superfície vão ser suspensas. Escutem, está terminado. A imagem na parede achatou-se. Veio colar-se à superfície e desapareceu. É preciso descer? Perguntou Eléa. Não, venha por aqui. Pegou a coberta, embrulhou Eléa e a levou para o terraço. Meteram-se entre as folhas baixas de uma palmeira de seda e apoiaram-se à altura da rampa da extremidade. O céu estava escuro, sem lua. As numerosas estrelas brilhavam com um esplendor perfeito. As bolas luminosas dos engenhos voadores pareciam maiores ou menores, segundo sua altitude. A certa altura, modificaram suas rotas e pareceram ser aspirados por uma corrente que os levou todos na direção da boca. No solo, o sinal de alerta havia acordado os habitantes das casas de repouso, amarradas na planície ou entre as ruínas, nos limites da água e do serviço. Seus casulos translúcidos mostravam na noite a claridade de suas formas: peixe de ouro, flor azul, ouro vermelho, funil verde, esferas, estrelas, poliedro, gota. Alguns estavam prestes a voar e a tomar o caminho da boca. Outros apagaram-se rapidamente. Uma serpente branca continuou acesa, iluminando uma muralha destruída. O que é que aqueles lá estão esperando para apagar? Murmurou Eléa. De qualquer maneira é inútil. Se é uma arma de ataque, ela terá outros meios de encontrar seus objetivos. Você acredita que seja uma? Sozinha é pouco provável. Diante deles, de repente, um traço luminoso subiu no horizonte. Depois 2, 3, 4. Estão atirando, disse Paikã. Os dois olharam para o céu, onde mais nada aparecia senão a indiferença das estrelas no fundo do infinito. Eléa estremeceu. Abriu a coberta e apertou Paikã contra ela. Houve muito alto, bruscamente, uma nova estrela gigantesca que se rasgou e se espalhou numa cortina lenta, de claridade rósea, ionizada. Olhe lá, eles não podiam entrar. O que você acha que era? Não sei. Reconhecimento, talvez. Ou então, simplesmente um cargueiro infeliz, cujos emissores estavam em pane. Em todo o caso estavam, não estão mais. O alarme fez com que eles ficassem novamente sobressaltados. Ninguém se acostumava com tão horrível barulho. Ao fim do alerta, as casas de repouso voltaram a se acender, umas depois das outras. Ao longe, um bando de engenhos elevou-se da boca como um facho de faíscas. Na parede do quarto, a imagem renasceu e atravessou o muro. Eléa e Paikã desejavam ter notícias. Mas depois dessa instrução de absurdo e de horror na doçura da noite, esta lhes pareceu tão frágil, tão preciosa, que eles não quiseram mais deixá-la. Paikã enfiou sua chave numa placa da rampa. A imagem desapareceu na parede do quarto e saiu. Paikã a dirigiu virando a placa móvel e instalou-a na folhagem da palmeira de seda. Sentou-se no gramado, as costas na rampa. Eléa apertada contra ele. A brisa do oeste, apenas fresca, soprava em volta da torre e vinha banhar seus rostos. As folhas de seda estremeciam e flutuavam no vento ligeiro.
A imagem estava luminosa e estável, nas suas 3 dimensões e nas suas cores. O locutor de cabelos vermelhos falava com gravidade, mas não se entendia nenhuma das palavras que ele pronunciava. Um cubo negro nasceu do fundo da imagem, invadiu todo o feixe receptor e apagou a imagem. O rosto nervoso de um homem, muito jovem, apareceu no cubo. Seus olhos castanhos brilhavam de paixão. Seus cabelos lisos, quase negros, caíam-lhe até a altura das orelhas. Um estudante, disse Eleia. Ele falava com veemência. A paz, dê-nos a paz. Nada justifica a guerra, nunca. Mas nunca ela será mais atroz e mais absurda do que hoje, no momento em que os homens estão a ponto de ganhar a batalha contra a morte. Vamos nos massacrar por causa de pratos floridos na lua? Por causa de rebanhos em Marte e seus pastores negros? Absurdo, absurdo! Há outros caminhos para as estrelas. Deixem os emissores pilharem no espaço. Eles não comerão tudo. Deixem-nos se baterem contra o infinito. Nós travamos aqui uma batalha, bem mais importante. Por que o conselho diretor vos deixa na ignorância dos trabalhos de Coban? Digo em nome de todos aqueles que há anos trabalham ao seu lado, ele ganhou. Está resolvido. No laboratório 17 da universidade, embaixo da campânula 42, uma mosca vive há 545 dias. Seu tempo normal de vida é de 40 dias. Ela vive, está jovem, está soberba. Há 1 ano e meio ela bebeu a primeira gota.